Olá pessoal, meu nome é João Victor Souza da Silva, sou formado em Economia na Universidade Federal do Piauí, tenho um mestrado em Economia e Desenvolvimento pela Universidade Federal de Santa Maria e hoje estou como docente no Departamento de Economia da UFP. Eu gostaria de convidá-los a conhecer um pouco sobre a profissão do economista e sobre a grandeza da ciência econômica. Bem, de início eu gostaria de dizer que a economia é uma ciência bastante ampla, mas que se debruça essencialmente sobre as diferentes formas de produção, geração e distribuição de riqueza e sociedade. E por ter uma abrangência muito grande, existe uma grande possibilidade tanto de área de atuação dos profissionais, como de conhecimentos que eles são exigidos para poder atuar. E é por isso que existe uma grande diversidade de economistas no mercado e uma grande possibilidade de utilização de seus conhecimentos. Então, pensando dessa forma, a gente pode entender que o economista pode atuar tanto no setor privado, como atuar no setor público, e também pode atuar no setor como profissional liberal, né? No setor privado, geralmente ele atua no planejamento financeiro de empresas, no estudo estratégico de mercado, da limitação de preço, da limitação de produtos, direcionamento de investimentos, né? Ele pode atuar também no mercado financeiro, né? Como um consultor estratégico. No setor público, ele atua basicamente pensando em aspectos mais amplos da sociedade, né? Como, por exemplo, de como se distribui a riqueza na sociedade, como é que isso acaba impactando sobre a pobreza. Então, o economista no setor público ele pode trabalhar tanto ajudando a formular políticas, como executando políticas que mitiguem mazelas sociais, que possam contribuir para a melhor distribuição de renda, que possam contribuir com a amenização da pobreza, que possam gerar prosperidade social à população. E também no setor público, ele pode atuar dando indicativos de setores estratégicos que podem gerar dinâmicas tecnológicas e crescimento econômico em sociedade. Então, ele tem uma grande possibilidade de atuação, seja nos cenários mais amplos, né, pensando na sociedade e sua grande abrangência social, como também pensando em setores econômicos estratégicos que podem gerar um benefício mais específico de longo prazo na sociedade, né? E pensando nessas possibilidades de atuação, nós temos também um economista que atua como profissional liberal, que é basicamente aquele que atua fazendo consultoria às empresas e também ao setor público, né? Quando nós pensamos, por exemplo, numa empresa que busca expandir, ela busca construir uma nova filial, ela busca expandir sua plataforma de produção, geralmente o economista ele faz esse papel de consultor para fazer esse planejamento financeiro de investimentos no mercado. Bem como, por exemplo, se um governo pensa, qual seria o resultado, por exemplo, de construir um parque industrial nessa cidade? Ou que benefícios socioeconômicos pode ter, por exemplo, a construção de uma universidade federal naquela localidade? O economista pode atuar também como consultor em seu escritório para esse tipo de público, né? E admitindo que existem essas grandes possibilidades, a gente também percebe que existem vários conhecimentos que ele pode utilizar-se, né? Então, o economista ele tem que ter uma base de importante no conhecimento da história para entender como acontece essa evolução das estruturas sociais de uma sociedade e como isso impacta sobre suas formas de gerar e distribuir riquezas. Como que a formação histórica de um país impacta nos setores que mais empregam pessoas, impacta nas suas formações, nos padrões culturais que acabam conformando suas instituições. Então, a história é uma aliada importante para o conhecimento e atuação do economista. Mas, para além do conhecimento histórico, é muito importante que ele também tenha um conhecimento instrumental, um conhecimento em instrumentos estatísticos e quantitativos da base matemática, para que eu possa utilizar-se desses instrumentos para fazer análises quantitativas sobre as variáveis que ele tem disponível. Então, por exemplo, para compreender como pode gerar dinamismo tecnológico em uma região, ele deve utilizar-se de informações como, por exemplo, o nível de renda daquela região, os setores que mais produzem, pode mensurar a produtividade desses setores, pode perceber como se dá o padrão de comercialização daquela região. São variáveis quantitativas, né? Bem como o nível de preços, que pode ser mensurado, taxa de juros. São variáveis que exigem um certo conhecimento instrumental para que possam ser correlacionadas e possam ser utilizadas para melhor compreender a realidade, né? Para além disso, é importante que o profissional tenha um conhecimento importante na área das ciências políticas e do direito para que compreenda todo esse arcabouço e aparato institucional que envolve aquela sociedade. Compreender como as leis
como as instituições impactam sobre os diferentes mercados e como isso pode favorecer ou desfavorecer o processo de geração e distribuição de riquezas. Muitas vezes é interessante buscar esse conhecimento nessas outras áreas, e geralmente a ciência política e o direito são as áreas que melhor conversam com o economista e lhe possibilitam melhor compreender e atuar sobre essa realidade, né? E além de tudo isso, é muito importante que o profissional também, bem como o acadêmico, tenha um grande interesse em compreender a filosofia, porque é a filosofia que vai nos possibilitar refletir sobre as diferentes correntes de pensamento econômico e sua capacidade de compreender e modificar a realidade. Porque, afinal, essa é a nossa principal função. Nós temos uma grande capacidade de acumular conhecimento, mas esse conhecimento precisa ser retribuído para a sociedade. Essa é a grande função do economista, né? Eu costumo dizer que um economista que não se expressa, ele é um economista que acaba não tendo muita função, porque nós temos que ter fundamentalmente uma preocupação de compreender e modificar positivamente a realidade. E é para isso que a filosofia é bastante importante. Bem, mas uma coisa que eu gostaria de falar para finalizar é que não se preocupem em ter todo o domínio sobre todos esses conhecimentos. É importante que você entenda que dentro dessa grande possibilidade de atuação e grande diversidade de fontes de conhecimento que você pode ter, você vai acabar se especializando. E se especializando, você vai ter necessidade de cooperar tanto com outros economistas como com outros profissionais de outras áreas, para que em conjunto possam melhor atuar, seja em benefício do setor privado ou benefício do setor público. Mas o mais importante é que antes de ter essa especialização, é importante ter uma base mínima nesse conjunto de conhecimentos para que você alimente o mais importante, que é o seu senso crítico. Bem, então essa é apenas uma pequena fala que eu gostaria de ter, introdutória, para apresentar um pouco da grandeza da profissão do economista e da grandeza de possibilidade de atuações que nós podemos ter junto à sociedade. Um abraço.